Estamos de volta com o UFSC Entrevista. Hoje nós estamos conversando com as professoras Roselane Neckel e Lúcia Pacheco, reitora e vice-reitora eleitas da universidade. O tema da nossa conversa são os fóruns de planejamento da nova administração. Professoras, passando aqui para o tema de políticas para a gestão de pessoas. Para as senhoras, a motivação dos funcionários influencia na formação dos alunos da UFSC? Como aumentar a qualidade de vida do trabalho? Então, Bianca, esse é um grande desafio que a gente tem, né? Melhorar a qualidade de vida no trabalho. Isso passa por vários aspectos. Eu vou citar alguns deles, tá? O trabalho mais bem organizado, né? Ou seja, as pessoas saberem o que deve ser feito e ter um fluxo de trabalho que você não precise fazer um retrabalho. Ou seja, você faz, não deu certo, tenta de novo, aí não era esse caminho. Isso traz um desgaste e uma desmotivação muito grande, porque você tem a ideia de que é moroso, de que não funciona, que vai atrasar, que vai depender. Isso não... Então, isso é uma questão. Então, a organização dos fluxos de trabalho. Essa organização vai passar por algo que já vinha sendo feito, que é o estudo dos processos mesmo. Como que o trâmite, né, dos processos administrativos, seja para se fazer uma compra, seja para contratar alguém, como que isso ocorre na universidade e qual realmente os pontos, os departamentos, os setores, que aquilo tem que passar, onde que ele tem que ser avaliado. Se tem alguma questão jurídica, onde que ele vai ser avaliado? Então, como isso vai fluir na universidade? Para que você tenha a ideia de que o seu trabalho ele tem um resultado e para o servidor, seja docente, seja técnico, ele veja que o trabalho dele realiza, ele chega no fim do trabalho, que aquilo dá um resultado, que ele está contribuindo para a realização da própria universidade. Tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto é a organização dos ambientes de trabalho. Então, como a gente está com um gargalo muito grande, que é a questão do espaço físico, alguns ambientes de trabalho são muito inferiores ao necessário àquele trabalho. Ou seja, tem uma condição de climatização, ter mesas adequadas, ter a cadeira adequada, ter o espaço adequado para se fazer uma reunião, para se atender uma pessoa, num ambiente que às vezes tem que atender uma pessoa e tem outra pessoa que tem que fazer um trabalho de concentração. Então, separar isso, não é possível essas duas questões estar juntas. Então, esse é um primeiro aspecto, né? E o outro aspecto é nas políticas de capacitação e de mudança de cultura ou ênfase na cultura organizacional, a gente trazer questões que são motivadoras, que coloque a pessoa a dar sentido, né? E significado para o que ela está fazendo, para quem que ela está fazendo, o que é ser um servidor público federal, qual é o objetivo de ser um servidor público federal? É trazer um benefício social para tudo que é a nação brasileira, certo? Então, o que isso significa em termos de Universidade Federal de Santa Catarina? É trazer um impacto positivo aqui para a região, para o desenvolvimento, para a ampliação das políticas de educação, de saúde, de bem-estar social, de cultura. Então, a universidade ter consciência dessa função social, né, respaldada pelo governo federal, que ela tem na comunidade imediata ali do entorno, da própria comunidade universitária, mas também da cidade, do Estado, né? O objetivo seria mais o Estado. Mas também ela influencia até na política nacional. Perfeito. Professora Roselane, para as políticas de gestão dos campi, dos diagnósticos dos campi, o que é mais urgente para ser feito? Bianca, nós realmente, como nós já dissemos, estivemos em todos os campi. Essa não é uma realidade apenas dos campi, mas o que nós entendemos, né, é que os campi têm a necessidade urgente das obras, do espaço físico. Isso em todos eles. O campus de Araranguá, nós já temos turmas se formando, né, e nós temos apenas um único prédio, nós não temos laboratórios. Parece que está sendo encaminhada agora uma solução provisória, mas é uma solução provisória que não pode se tornar definitiva.
que é a questão de containers para a alocação dos laboratórios necessários. No caso de curitibanos, foi criado recentemente o curso de medicina veterinária. Então existe um projeto que é um hospital veterinário que precisa ser encaminhado, sem falar dos demais cursos que já foram criados anteriormente, que precisam da fazenda experimental, por exemplo. E de condições de infraestrutura na fazenda experimental. O CEM, o Centro de Engenharia de Mobilidade, acabou de ser inaugurado na semana retrasada, a nova sede, né, que é uma locação de uma escola de Joinville, mas que com certeza melhorou muito a condição para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. E agora, né, as obras de terraplanagem da Curva do Arroz para a construção da cidade universitária, né, do CEM, também já está acontecendo a todo vapor. O que a gente percebe? Isso é uma realidade também no campus de Florianópolis, no campus de Itacorubi e no campus sul da ilha. Ou seja, nós temos hoje temos uma UFSC Multicamp, isso está muito claro para nós, e em todos esses campi nós temos a seguinte questão: infraestrutura. Quando Lúcia está falando da falta de prédios para gestão administrativa, nós estamos falando de pessoas nos dizendo assim: Roselane, como trabalhar o dia inteiro num prédio sem janelas, onde nós não temos janelas? Não é? Isso, no final do dia, o que produz? Agora, o que significa também, né, da mesma forma, para um professor, para um estudante que quer realizar uma atividade de pesquisa, mas não tem espaço para o laboratório? Não tem o equipamento necessário para realizar. Então, o que a gente tem percebido é a questão da infraestrutura de obras. É um gargalo muito forte nesse momento. Nós precisamos fazer uma força-tarefa, eu diria que é a prioridade -1, fazer um grande trabalho para realmente construir as obras que são necessárias. A questão da gestão de pessoas, que envolve dimensionamento de pessoas. Não é? Nós temos projetos pedagógicos, no caso de curitibanos, por exemplo, cujo número de professores eram 90, nós temos apenas 30. Não é? É importante que nós consigamos estabelecer uma política de proximidade com o governo para que nós tenhamos, né, e com as bancadas parlamentares, porque afinal de contas o PL, que é o projeto de lei que define novas vagas, né, e novos cargos para as instituições federais, está no Congresso, então é muito importante, né, que isso seja aprovado para que nós tenhamos condições, né, com pessoas nos campi. Então as prioridades maiores nesse momento, no caso dos estudantes, né, a questão do restaurante universitário, a questão da moradia estudantil, não basta apenas você dar condições de acesso, você precisa dar condições de permanência. Então essa é uma dificuldade premente, só que como nós temos dito, aqui no campus de Florianópolis, no campus do Itacorubi, no campus da Ressacada, do campus sul da ilha, nós ainda temos condições de fazer convênios, de pedir socorro. O departamento de engenharia mecânica, o departamento de engenharia elétrica, o departamento, ou seja, há possibilidade de um curso de graduação, de um curso de pós-graduação, fazer ali convênios. No caso dos campi, vão pedir a quem? Não é? Só existe aquela infraestrutura. Então as questões têm que ser resolvidas lá. Então eu acho que essa é a principal dificuldade que os campos estão enfrentando neste momento. Eles não têm nenhuma possibilidade, embora todas as comunidades estão apoiando esta interiorização. Então em Araranguá você tem o apoio da comunidade, da prefeitura, em Curitibanos chega a ter um grupo de apoio ao campus de Curitibanos. Não é? O Centro de Engenharia de Mobilidade também, além de todo o trabalho exaustivo que está sendo realizado pelas pessoas envolvidas na criação desses novos campi da UFSC. Certo. E quanto às políticas para a graduação? Qual que é a importância do Reúne na expansão de vagas da universidade pública? Então, o que a gente percebe, a partir dos relatórios que nós estamos vendo, quanto foi importante, né, principalmente o processo de interiorização da UFSC. A oportunidade que foi dada a muitas famílias, a muitos estudantes de ingressarem numa universidade pública,
condição que não seria possível se a Universidade Federal de Santa Catarina ficasse apenas no campus de Florianópolis, né? Então, para além da ampliação do número de vagas, nós temos a ampliação das condições sociais, né? Porque é importante lembrar que vir para Florianópolis, né, junto com as políticas de permanência da nossa universidade, torna possível a vida, sim, de muitos alunos aqui. Mas mesmo para alguns alunos, né, há muita dificuldade de vir para Florianópolis, mesmo tendo bolsas, porque mesmo os valores das bolsas atuais, né, elas não permitem que os alunos tenham uma autonomia. Então dependem de famílias. Agora nós temos estudantes com grande capacidade, com grande potencial, com grandes talentos, né, no ensino médio, não é? Que não teriam condições de acesso se não ficassem nas suas cidades. Então, Araranguá, curitibanos e Joinville estão dando essa oportunidade e eles fazem parte do projeto Reúne, né? Da mesma forma que nos deu a oportunidade de criar cursos novos, como fonoaudiologia, como geologia, como artes cênicas, né? Como oceanografia, como geologia. Então, essas possibilidades de você hoje estar ampliando a capacidade da universidade colaborar com a sociedade que nós vivemos. Isso é muito importante. E foi muito importante e veio com o Reúne. Precisamos ter a consolidação do Reúne. E a consolidação do Reúne passa pela garantia das obras necessárias, da garantia da contratação de professores e técnicos necessários. Então é muito importante lembrar aqui de que nós temos muito ainda a fazer para garantir cursos de graduação e o desenvolvimento de cursos de pós-graduação nos atuais campi, e também na UFSC Florianópolis, no campus Florianópolis, para que a gente possa ter realmente uma UFSC com qualidade e que aproveite ao máximo as possibilidades dadas pelo Reúne. Professora Lúcia, quanto às políticas para planejamento, infraestrutura e patrimônio, qual que é a importância do planejamento numa universidade como a UFSC? O planejamento ele é essencial, né? Em qualquer trabalho que seja profissional, o planejamento é fundamental, seja planejamento individual, seja de uma grande instituição como a nossa. Então, num primeiro momento, nós temos que fazer que é o que a gente está fazendo agora, né? Uma avaliação da realidade, uma avaliação crítica da realidade. Crítica não significa negativa, mas ponderar as coisas que estão funcionando bem e a gente precisa valorizar, né, fortalecer, e aquilo que pode ser melhor, né? E o que pode ser melhor tem vários aspectos que também a gente precisa ponderar. O que é questão de infraestrutura física, o que é questão de motivação, de qualidade no trabalho, e ajustando isso para que a gente consiga dizer: a universidade que nós temos é essa, a que nós queremos e que vamos construir, qual é? É uma universidade de excelência, uma universidade comunitária voltada, né, para a questão do social, ou essas duas coisas. Então, quais são os passos que nós vamos dar para, paulatinamente, ir chegando onde a gente quer? E, dentro de uma questão de planejamento, o planejamento ele não é simplesmente você planeja e deixa acontecer. Você está sempre monitorando para ver a realidade que você tem e o objetivo que você quer. E você está sempre fazendo um feedback de ajustamento para verificar se a direção que você está tomando no planejamento é aquela, é adequada, se você vai ter orçamento e recurso, né, financeiro e de pessoal para realizar. Então, essa questão do planejamento é fundamental, é a visão do futuro, a visão de longo prazo. E essa visão de longo prazo faz a gente ter a atitude no presente que a gente precisa ter, a tomada de decisão, certo? Então, a UFSC que queremos, ela tem uma parte que já está agora, mas tem uma parte que a gente vai direcionar a alinhar os esforços para chegar lá. E o planejamento é que vai dar esse caminho, né? Para que a gente vai essa definição da onde que a gente vai, que decisão que deve ser tomada para chegar lá onde a gente quer. E nós temos tanta certeza, né, da importância do planejamento que o que mais está certo, né, na definição da nova estrutura que nós vamos propor para a UFSC é a criação de uma pró-reitoria de planejamento, a ProPlan. Né? Nós acreditamos que o planejamento é a ferramenta básica de qualquer gestor. O planejamento é aquele que pensa, que vê a instituição, que propõe,
e nós temos outros setores que executam. Então, essa possibilidade de fortalecer o planejamento, que é uma realidade em várias outras instituições federais, então pensar hoje uma organização contemporânea, pensar hoje uma universidade como a nossa, com a complexidade que temos de funções, sem planejamento, é deixar de lado aquilo que nós também já definimos muito claramente. Nós precisamos profissionalizar a gestão, e o planejamento é essencial para a profissionalização, é a ferramenta básica para a profissionalização dessa gestão. E terá várias interfaces. Nós vamos ter a questão do orçamento, a captação de recursos, a questão da gestão de pessoas, a questão das políticas, essa intercomunicabilidade da Pró-Reitoria de Planejamento com todas as outras pró-reitorias, com todas as unidades, todas as unidades universitárias, setores. Então, o planejamento realmente é uma estrutura básica dentro da nossa concepção de gestão. Certo. E quanto às políticas para pós-graduação e pesquisa? A pesquisa e a extensão vão permanecer juntas? Então, em relação à pós-graduação, e a pesquisa e a extensão, nós temos claro da importância do trabalho que já está sendo realizado, e nós pretendemos manter todo esse apoio às atividades fins e, ao mesmo tempo, fortalecer, potencializar. Então, por exemplo, no caso da pesquisa, hoje nós temos professores com grande capacidade de captação de recursos, mas no momento em que esses professores, como eu já tinha dito anteriormente em uma outra entrevista, quando eles necessitam do apoio institucional, por exemplo, na utilização desses recursos, tanto na compra de materiais e equipamentos, como na construção de obras, nós hoje não temos condições de atender com a brevidade necessária, ou seja, com a rapidez necessária. Então, por isso, as nossas prioridades emergenciais hoje são aquilo que se define como atividade e meios. Mas o que nós queremos que as pessoas entendam é que a prioridade é a atividade e meio, porque sem a atividade e meio, a atividade fim é prejudicada. Sem a atividade meio, sem atividade fim, não precisa ter atividade meio. Então, é exatamente essa sintonia, esse andar junto que nós queremos. E, nesse sentido, nós acreditamos. Políticas de pesquisa, o fortalecimento dessa política passa pela criação de uma pró-reitoria de pesquisa, única e exclusivamente de pesquisa, onde tenha um setor específico para discutir institucionalmente a questão, por exemplo, dos projetos CT Infra, e um setor de projetos. Que esteja atento a todos os editais, que vá visitar os vários ministérios, as várias empresas, que para além de pensar apenas no apoio, mas que nós também sejamos proativos nesse processo, institucionalmente. Essa que é a grande diferença. Não é individualmente, é institucionalmente. O individualmente vai continuar, claro, com certeza, e será apoiado. Mas institucionalmente nós também temos que ser mais proativos. Em relação à extensão, nós entendemos, e até mesmo no diálogo, nas nossas visitas a Brasília, da importância que as atividades de extensão têm para o governo federal e para as políticas públicas do governo federal. Então, nesse sentido, nós acreditamos que para além do quantitativo, de quanto realizamos de extensão, nós precisamos ter um trabalho também mais proativo. Uma proximidade ainda maior com a comunidade onde nós estamos inseridos, e nesse processo ampliar as políticas, as propostas institucionais de extensão. Articulando o grupo dos mais diferentes saberes. A questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, isso é muito importante, e principalmente a ampliar o nosso impacto social, espraiar a UFSC, para além de informar a sociedade o que estamos fazendo, nós precisamos fazer na sociedade. Também só um acréscimo, com relação às atividades fins, a gente não entende assim, ensino, pesquisa e extensão, a ideia do tripé e do equilíbrio, Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa graduação, uma graduação vai ser boa, de qualidade, de excelência, se tem bons professores, que tem atividade de pesquisa de ponta,
que desenvolvem extensão e trazem para a graduação o enriquecimento de uma atualização permanente. Tanto seja numa visão de realidade, né, como numa visão de ponta, do topo da pesquisa, do que está sendo feito para resolver os problemas mais emergenciais aí da humanidade. Então, quando a gente pensa em ensino de graduação, de pós-graduação, extensão e pesquisa, a gente pensa nisso numa forma equilibrada. Cada um desses está interligado. Uma boa graduação fornece pessoas para fazer uma boa pós-graduação. Uma boa pós-graduação e uma boa graduação também fornece pessoas e qualificação para fazer uma boa pesquisa ou uma boa extensão. Ou, vamos até tirar o bom, vamos botar excelente pesquisa, extensão e ensino. Então, isso tem que estar interligado. Se a gente focar demais num dos pontos, a gente desequilibra, certo? Porque se você, por exemplo, pensar que é só pesquisa, você acaba não investindo na graduação e depois você não tem pessoal qualificado para nutrir a própria pesquisa, certo? Então, essa ideia do equilíbrio, ela é fundamental. Certo. Professoras, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta na sequência.